Este é o programa Um Fato e Duas Visões, o programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. É apresentado por mim, Márcia Batista, e pela minha amiga Neide Noffs. Olá, Neide, tudo bom? Ok. Como sempre, o nosso câmera, ele sempre brinca com a Neide, porque ela está sempre com uma orquídea linda lá atrás dela, né, Neide? É que eu gosto, é que eu gosto. Hoje nós temos um convidado da casa, o nosso professor Salvador Sandoval. Tudo bom, Salvador? Tudo bem, muito obrigado. Obrigada a você por aceitar nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia que move a sociedade e a guerra na Ucrânia. Por onde começamos? Pela guerra na Ucrânia ou pela psicologia? Eu escolhi a guerra na Ucrânia porque, na verdade, a gente normalmente pensa psicologia em aspectos bem dos indivíduos, né? Eu gosto de fazer uma distinção em termos de que nós vivimos três tempos ou três ambientes simultâneos. Se nós vivemos um ambiente que eu vou chamar situacional, que é nosso dia em dia, né? O que normalmente tem se chamado o cotidiano das pessoas, né? E desde que entrou a análise de cotidiano, mais ou menos o cotidiano ocultou, ofuscou outras partes dos ambientes que nós vivimos simultaneamente, que é o ambiente contextual, que é o ambiente coletivo, com grupos, fora do dia a dia, no nosso cotidiano, e também no ambiente conjuntural. Um exemplo muito simples vai ser, todos nós temos nossos ambientes situacionais, família. No meu caso, estamos falando da minha coluna no prédio, esses tipos de coisas. Mas isso se encaixa dentro de um ambiente coletivo, que vamos, no nosso caso, ser a PUC. Que essa coluna de encarnação atrapalha também coisas na PUC. E essa instituição PUC também vive, como eu vivo, um ambiente social que chamam a conjuntura, né? E elas estão intercaladas, nós vivimos simultaneamente isso. Okay? Agora, o conjuntura, a gente não vive cada minuto nas nossas situações, mas ela está presente, essa conjuntura estrutura em uma forma nossos ambientes esses situacionais, né? E por isso eu escolhi a guerra da Ucrânia, primeiro, porque a guerra na Ucrânia é a primeira grande guerra, infelizmente, do século XXI. Né? Segundo, porque ela é a primeira guerra que nós estamos vivendo em tempo real pela mídia. Né? E dependendo em que canal você vai, CNN, BBC, algumas coisas do Globo News, a gente vive quase em tempo real os diferentes aspectos desta guerra, né? E nesse sentido ele permite a gente ver como que na realidade, esta situação nos nossos ambientes situacionais ou cotidianos estão intimamente relacionados com contextos e com conjunturas. Assim, em momentos mais ou menos de paz, a gente até esquece que existe esse conjunturas, mas elas estão aí e elas são, em alguns momentos, muito facilitadores de normalidades mais tranquilos, em outros momentos são absolutamente tumultuadores esta realidade, né? Mas, Salvador, eu fiquei aqui pensando no que você estava falando e pensei assim, quando irrompe a guerra, há todo um movimento, tudo parece que vai sair do prumo. De repente, Isso. parece que a guerra também vai entrando no cotidiano e a gente fica sabendo uma coisa ou outra e já não é mais o mesmo impacto. Como é que isso acontece? O que a gente pode falar a esse respeito? Eu acho por isso que eu coloquei o título que a psicologia move a sociedade. Porque quando rompe a guerra, por exemplo, esse governo central perde muito controle, começa os bombardeios, é a força das pessoas nesta sociedade, em suas situações, em seus contextos, seus coletivos locais, que conseguem dar andamento a esta sociedade.
né? E isso é, na verdade, nitidamente psicológico. Ele não é estrutural, ele não é, na verdade, por obrigação. As pessoas entendem o que precisam fazer e vão fazendo e vão improvisando para fazer frente a essa crise, né? E por isso o que acontece, e parece voltar a uma nova normalidade, é que, na verdade, nós acostumamos a tentar a criar soluções a problemas e essas soluções vão se tornando normais enquanto que uma situação persiste, né? A gente vai ver isso no caso do Brasil com a pandemia, que na pandemia realmente, numa ausência do governo federal, em grande medida, uma grande carência nas cidades, em termos habitacionais, em termos de saúde, a gente viu como a população respondeu. Ela respondeu em uma maneira de tentar salvaguardar aquela sociedade que eles entendem que é necessário para ela eventualmente voltar a crescer e desenvolver, né? Não houve, na verdade, o desestruturação da sociedade, né? Sandoval, só para saber a sua opinião, desculpe interromper, mas é uma curiosidade também que fica sempre presente nos diálogos que eu tenho com algumas, até com os meus alunos, essa contradição envolvendo a palavra guerra, certo? De um lado, você tem a Ucrânia, que ela tem pouco poder bélico, ela está sendo destruída, tá certo? E a ofensiva dela é uma ofensiva, eu diria, muito, muito simples para poder enfrentar uma Rússia. E falando, nossa, essa pessoa que é o Zelensky, ele deixou esse povo todo sofrer isso, desnecessariamente. Por outro lado, tem a Rússia, que tem um poder bélico e que está mandando realmente todo o seu poder em cima da Ucrânia, está destruindo. Isso é uma guerra onde um tem todo um poder e o outro não. Que psicologia que está, nesse momento, subsidiando essa desigualdade, essa situação que vivemos e que está deixando o mundo todo impactado, porque não poderia ser assim, né? Quem pode mais, destrói. Como que é isso? Como você vê psicologicamente? O que a gente vê na guerra em termos desta situação que você está colocando? Porque nós vamos ver que, na verdade, é uma guerra, no sentido tradicional, do lado russo, mas ela, na verdade, é uma guerra que eu chamaria popular no lado ucraniano, porque no lado ucraniano não é, na verdade, uma guerra tradicional. O exército ucraniano é composto de homens e mulheres, é composto de voluntários que não têm experiência militar ou treinamento, mas que em 2 semanas entram no frente para lutar, né? E a gente, seguindo notícias, é impressionante como vão se formando aquelas divisões regionais de defesa, que são voluntários da região, da cidade, para formar exércitos na carência de um grande exército ucraniano, né? E, nesse sentido, nós temos uma grande potência que está fazendo uma guerra contra um povo, e ela está enfrentando um exército do povo, né? E isto não é o único caso. Por exemplo, um caso exemplar do século passado foi a Guerra do Vietnã. Que a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, potência, etc., em 20 anos não conseguiu dominar o Vietnã, né? E em 20 anos, e quando tive no auge da guerra 500 mil soldados lutando em Vietnã, não conseguia dominá-los, porque a guerra incluía adolescentes, incluía mulheres, etc., né? Nós vemos agora, no caso da Ucrânia, na grande emigração para os países vizinhos são de mulheres e crianças, né? Agora começa com o surgimento de novas vitórias ucranianas, a volta de mulheres para engajar-se na guerra, né? Levaram os pais, levaram os avós, etc., os hospedou em algum lugar, e agora elas estão voltando para lutar na guerra.
E nesse sentido, essa é a psicologia que move, porque elas vão entrar na guerra com as armas que eles têm à disposição, né, para fazer frente. Mas é uma psicologia de uma identidade nacional muito forte, de uma identidade local muito forte, né, e de uma determinação. Sandoval, eu pertenço a uma associação internacional de psicoterapia de grupo, que tem representantes não da Ucrânia necessariamente no board, mas tem da Rússia. E a gente fica sabendo de um movimento também por parte de alguns segmentos da Rússia que são contra a guerra, né? E eu sempre fico pensando, como é que você, quando você diz assim, a psicologia que move a guerra, que move isso, como que a gente lida com essa questão entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra o governo que promove a guerra? Como é que isso se articula? A gente teria, como psicólogo, algo que poderíamos fazer sobre isso? Eu acho que tem em termos de que assim como os ucranianos estão enfrentando uma potência militar, talvez a segunda ou terceira, dependendo como colocamos a China, no mundo, também estes russos que se opõem à guerra, né, também se defrontam com essa potência militar, né? E o que a gente começa a descobrir agora com a guerra é que esta potência russa, na verdade, tem traços meio fascistas. E eles, na verdade, têm criado uma situação de uma repressão muito grande aos que se opõem à guerra. Né? E agora nós enfrentamos que esses que se opõem à guerra têm dois obstáculos. Um primeiro obstáculo é o fato de ser opositores a uma guerra que para outros é apoiado, mas é também o obstáculo de ter um Estado que os reprima por opor-se à guerra. Né? Se a repressão é total, a repressão é que nem pode chamar-se na Rússia guerra, tem que chamar-se uma operação especial. A lei é clara, quem chama ela de guerra pode ser condenado a 15 anos de prisão. Né? Na Rússia já tem mais de 15 mil pessoas, principalmente jovens, presos por ter manifestado contra a guerra. Não, e nesse sentido, eles também se defrontam com uma ditadura. Né? A guerra é o resultado de uma ditadura. E nesse sentido, parte do apoio é dar o apoio de que eles também têm apoio no exterior, em termos de suas posturas. Né? E eu acho que a forma de fazer é como nós faríamos com as outras pessoas que vivem em ditaduras repressivas. Né? Não é só em termos de porque eles são contra a guerra, mas que tipo de apoio dá para essas pessoas de fora, né? Nós vivimos outra questão muito interessante deste início do século e esta guerra é a quantidade, que esta é a primeira guerra de redes virtuais. O governo russo tem tentado controlar as redes virtuais para evitar a informação entrando, mas as pessoas conseguem encontrar formas de se comunicar. E por isso essas redes virtuais são importantes para apoiar estes opositores, por exemplo, na Rússia, que se enfrentam com não só opor-se à guerra, mas uma ditadura. Sim, nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa situação que o mundo está presenciando, né? É extremamente complexa e vai está marcando a nossa história, tá certo? Está marcando a nossa história. Porque além da gente estar falando ou guerra, ou um outro nome que ele está dando a ela, certo? Mas você está vendo todo um movimento do mais forte, eu diria, mais forte no sentido de ter aparelhagem para lutar, tá certo? E o outro, que não tem essa aparelhagem, mas tem as pessoas que estão lutando. Nunca eu vi um povo tão guerreiro. A casa é destruída, ele vai para a rua, pega 2 tijolos e faz a comida, né? Ele não sai de lá. As pessoas dizem, não quero, eu vou lutar.
Então, esta contradição, não é bem contradição, essa diferença, isso que está ocorrendo, está marcando, eu acho que o mundo inteiro, Salvador. Sim. Todo mundo está pensando um pouco, não é se projetando, mas assim, nossa, que garra que esse povo tem, perdendo casa, perdendo tudo, agora eles entraram em Mariupol. Então, assim, como você vê essa marca para nossa, não só para a sociedade, para o mundo como um todo? Que marcas você acha que podem ficar na cabeça dos jovens, até nossa também, como adultos, etc. Como você vê isso? Eu acho que esta guerra é uma guerra que foi a primeira guerra, na verdade, que nós estamos vivendo em tempo real. Pessoas que estão fora do cenário da guerra, né? E em tempo real, porque a gente vê o que está acontecendo naquele dia. Ele não é apenas uma informação do que aconteceu antes, etc., como era nas guerras reportadas no final do século passado, né? E isso impressionou muito. As pessoas, na verdade, por primeira vez, conseguiram ver o que era a guerra diferente da versão hollywoodiana. Okay? Conseguiram ver realmente o que era, na verdade, um povo resistir, um povo fugir, as mulheres fugir com seus filhos para poder se salvar eles, enquanto que os homens ficavam a lutar, né? E as pessoas começaram realmente a poder julgar de que tem certas questões que já vão além de permitido, né? Isso vai explicar a grande reação do mundo contra a guerra, né? E os movimentos para auxiliar os ucranianos, etc., né? E nesse sentido, todo mundo é afetado e todo mundo está vendo a crueldade da guerra, né? Agora, a crueldade da guerra também está sendo sentido na Rússia, né? Pelo menos em termos do exército, né? Porque uma questão que a gente aprendeu na Guerra Vietnã é de que o exército americano esteve muito perturbado quando eles tinham que enfrentar mulheres e jovens no batalha, né? Quando eles tinham que entrar em aldeias e encontrar que eles enfrentavam, não eram soldados, exércitos regulares, mas os moradores das aldeias defendendo-se como podiam se defender, né? Porque isso fazia com que a guerra se mostrasse ser uma guerra desigual, uma guerra injusta, né? Porque a gente treina os nossos exércitos a pensar que eles vão entrar naquelas gloriosas batalhas em que vão enfrentar outros exércitos, e não treina eles para enfrentar o povo de uma aldeia, o povo de uma cidade com crianças, mas dispostos a lutar, né? E isso que eu acho que está se pegando muito em termos de impressionando o mundo em assistindo esta guerra, de que, na verdade, esse é um exemplo de como que povos podem se defender e povos podem reagir para defender-se contra esses tipos de injustiça, né? E a gente, na verdade, vai ter vários exemplos do passado disso ter acontecido, só que a gente esqueceu. Agora nós temos ele todos os dias na televisão, né? Agora, eu acho que eu acho importante do ponto de vista da pensar na psicologia, porque é a psicologia que está movendo este povo, né? É a identidade nacional que está movendo eles. É, na verdade, a ideia de que eles têm direito a defender seu pedacinho de mundo e escolher como que eles querem esse pedacinho de mundo, né? E esse cotidiano, como disse a Márcia, mudou. Agora virou o cotidiano de como lutar, não? E os pequenos momentos de descanso. Os bunkers de esconder do bombardeio assumiram um certo tipo de cotidianidade, né? Mas é uma cotidianidade para aguentar essa circunstância, não para se render, né? E a gente vê muito como que, neste momento, essa situação cotidiana se vincula com esse contexto coletivo e com aquela conjuntura nacional, na medida em que muitas pessoas, famílias, se recusam a sair de suas aldeias,
como forma de resistência. E você, porque assim, quando você está falando, você está dando um caráter importante para a questão da psicologia. Embora a maioria das discussões elas sejam centradas na ideia de que uma guerra ela se faz por questões econômicas, né? Por questões econômico-políticas, né? Como é que você discute essas duas coisas? Eu acho que tem questões econômicas e tem questões políticas que povos, às vezes, estão dispostos a entrar em guerra e estão dispostos a perder, se necessário, né? Mas há questões também políticas que são inegociáveis. E nessas questões políticas inegociáveis é, por exemplo, a conquista de um país de outro país. Né? Na verdade, a forma em que a guerra é conduzida, em termos de que, uma vez que ela ultrapassa o patamar do campo de batalha para entrar, para atacar as populações civis, as pessoas vão assumindo outra postura perante esta guerra. Né? E, nesse sentido, ele diz muito respeito a como que a gente vê quais são os aspectos básicos de princípios psicológicos em que nós nos entendemos como humanos e sociabilidade humana, né? E nesse aspecto, esta guerra vai mostrar que feriu tudo esses princípios e sensibilidades, né? Quando a gente pensa em princípios psicológicos, em geral, as pessoas vão falar em complexo de Édipo, inconsciente, alguns até de autofalho. Quais os princípios psicológicos que você ressaltaria nessa discussão? Eu acho que uma é, na verdade, com um princípio de identidade com local. Mas aí eu vou trabalhar local em termos da minha cidade, do meu bairro, da minha área mais coletiva e da minha nação. Né? Esse é importante, porque a gente vai ver, por exemplo, no caso dos seres humanos, moradia é muito importante. Okay? Moradia é muito importante. Não importa que tão humilde seja essa moradia. Pessoas que moram em moradias bem humildes têm uma estabilidade psicológica diferente de moradores de rua. Porque moradia é um lugar onde nós nos enraizamos. Temos vizinhos, etc., formas de procurar auxílio, etc. Portanto, um elemento é esse, que quando moradia, por tão humilde que seja, está vinculado também à ameaça da nação, se torna muito mais importante a defesa da moradia. Né? E a simbiose entre tua moradia e a nação. Né? Esse é um elemento importante. Outro elemento importante é como que a gente se identifica como um povo. Né? E quando que essa identificação como um povo vai se tornando mais importante em termos de entender que coisas são importantes além do meu cotidiano, né? Você diria que isso é natural dos seres humanos, a necessidade de se identificar, de se sentir pertencente, ou tem a ver mais com a sociedade externa a gente? Não sei fazer bem a pergunta. Não, eu acho que é natural por uma série de motivos. Primeiro, voltar ao que você falou do rotina do cotidiano. Porque em momentos mais tranquilos, nós vamos rotinizar isto. É natural por motivo de língua. Né? Nós já vemos na história várias situações, imposições de línguas, né? Por impérios, que eventualmente vão localizando. Eu falo com meus alunos, a gente todos os dias entra na aula para dar aula em latim vulgar, né? E, portanto, era isso. Os romanos impuseram o latim e o povo vulgarizou o latim. Né? E aí você vai ter os costumes, você tem os laços familiares.
laços familiares que não estendem por todo o país, às vezes estendem por todo o país, e por isso tem um elemento de cotidiano que incorpora a sociedade, né? E por isso eles são simultâneos. Ser brasileiro gaúcho é ser brasileiro cearense, mas a gente que mora aqui e algumas pessoas do exterior mais astutas no olhar vão ver que são diferentes, temperamentos diferentes, etc. E o país é cheio de piadas desse temperamento diferente. Okay? Uma outra variável que eu percebo, não sei se tem sentido, é uma ameaça constante que o povo sente, uma ameaça constante, porque todo o sistema bélico também hoje está sendo usado na tecnologia, tá certo? Estoura, não sei o quê, aí tem um satélite, um drone, etc. Então, existe uma ameaça constante e um medo que seja cair perto de mim. Por outro lado, tem um medo que paralisa e tem um medo que me traz força. Não, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. Eu percebo que esta guerra está lidando com isso. Mesmo as pessoas que estão assustadas, com medo, vão para a linha de frente. Elas não se acanham. Essa é uma situação assim, interessante da gente observar também. O medo que não paralisa, o medo que me leva a guerrear, e não o medo que deixa eu ficar escondida. Não sei se você percebe isso também. Não, eu acho que não, eu vejo, você vê isso. O medo pode imobilizar, como o medo pode, na verdade, fazer você proativo. Em dessas situações, ele faz com que ele seja proativo. Proativo. Né? De alguma forma ou outra, ele vai ser proativo. O medo vai estar presente no velho que por o bombardeio está apavorado, mas torna ele proativo na recusa dele sair do seu local. Sim. E agora, a guerra faz isso. Não necessariamente o medo situacional, mas a guerra faz isso, porque mais pessoas estão confrontando isso e mais pessoas estão entendendo que, em proatividade, eles vão vencer o medo. Então, Sandoval, o nosso tempo está acabando, infelizmente, e você tem aí, eu queria que você me dissesse o que você gostaria de falar que a gente não perguntou. Eu gostaria de falar como que, na verdade, é importante esta conectividade comunitária, porque esta conectividade comunitária, de fato, é a primeira passo para as pessoas vencerem seus problemas. Como diz o Neide, o medo. A conectividade comunitária é uma forma de vencer o medo nas periferias, porque é esta coletividade que vai dar apoio às pessoas serem mais proativas. E vai ser isso que nós estamos vendo no caso da Ucrânia, que é a conectividade local, instantaneamente pela invasão, se torna, na verdade, um belo exemplo de um país resistindo. Que legal. E a gente precisa saber disso para todas as situações, né? As guerras e as não guerras. Sim, porque é importante que a gente se conecte com os outros, né? Nós vamos enfrentar isso no segundo semestre. E eu posso reagir ao medo, né? Isso que é importante também. Pode reagir ao medo. Posso reagir ao medo. Bom, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro, mas o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada a você também e obrigada a vocês que nos assistem. Até uma próxima vez. Tchau, Neide. Tchau.